Fala rapaziada, Will Coach aqui, seja bem-vindo à Always Learning Dojo e a nossa informação de hoje está relacionada totalmente a qual que é o DNA do nosso trabalho aqui, que é realmente estar sempre aprendendo, por isso Always Learning, mas também entendendo o conceito do que é trabalhado dentro desse estabelecimento, dentro desse local, nessa metodologia, ok? E nesse princípio, o que a gente vai falar hoje é algo que está muito em alta no mercado, principalmente do treinamento físico, que é performance. Ok? A ideia é a gente entender o que aqui, hoje, o que realmente determina a performance, ok? A gente vê muito a palavra performance sendo utilizada em várias questões, hoje a gente vê muito questões de performance atlética, performance no treinamento físico, performance no treinamento funcional, mas a gente tem que entender o conceito da palavra performance e como, através desse conceito, você vai conseguir entender e levar isso para a sua prática e realmente na sua melhor condição, gerando excelentes resultados, ok? Então, quando você vê um ator e ele dou uma estimulada, vocês que estão assistindo o vídeo a pensar, seja você atleta ou seja você um preparador físico, um personal trainer, é entender como a gente proporciona essa condição para que os seus alunos, os seus atletas atinjam a condição de excelência. E vale lembrar que excelência é você entender que você vai fazer o máximo dentro da sua melhor condição atual, ok? Então, dentro disso, é importante a gente entender como é que a gente transforma essa performance e desconecta, que eu digo assim, desfragmenta o que é a performance dentro da condição do treinamento. Vamos dizer que é a condição aeróbica, vamos dizer assim, a condição cardiovascular. Então é algo que realmente, se ele não tiver, ele não consegue nem completar a prova. E aí você começa a pensar dentro do seu plano de treinamento, como é que você vai começar a estimular essa condição básica, que limita a modalidade. Sem isso aqui ele não consegue fazer a atividade. E com isso aqui ele consegue praticar, ser um bom praticante, certo? É isso que limita a questão de como começar a desenvolver essa performance, ok? Então a gente pode colocar aqui, vamos levar em consideração o corredor, condição aeróbia, condição básica de força, condição básica de condicionamento relacionado à mobilidade, à estabilidade, ok? E agora, o que determina para que ele consiga executar essa tarefa bem, correr bem? Então aqui a gente coloca aqui, dentro da questão determinante, eu até coloquei entre parênteses aqui, vamos dizer, essa questão para performar. É o que determina a qualidade entre bom e excelente, ok? Então aqui é o que limita ele. Sem isso, ele não consegue executar a atividade, ok? E agora, com isso aqui, ele consegue fazer com que essa atividade se torne algo realmente competitiva, chegue à condição de excelência, que chegue dentro da condição melhor que ele consegue atingir dentro da sua própria condição. Você, como treinador, tem que pensar como você vai estimular essa condição limitante, primeiramente, e depois o que você vai colocar dentro dessa questão determinante. Então, exemplo, um corredor, ele precisa dessa condição básica, condição aeróbia, condição básica de força, né? Mobilidade, estabilidade, ok? Agora, quando a gente fala de determinante, para performar, o que ele precisa para realmente melhorar o seu índice de número, melhorar o seu pace? Ele precisa de potência, certo? Precisa de força específica para a modalidade dele. Então aqui você começa a entender como é que você se constrói a performance. A performance não é construída somente com exercícios funcionais ou com metodologias um pouco específicas. Eu vou trabalhar somente o específico. O específico ele não vai ser de grande valia se você não tiver trabalhado antes a questão limitante, ok? Uma está relacionada à outra. E dentro disso a gente vai para a última parte, que é como você, preparador físico, personal trainer, ou como você, atleta, enxerga isso dentro da forma de estrutural, certo?
Primeiramente, a gente tem que entender que tudo isso aqui tem que estar dentro dos princípios do treinamento, certo? E princípio do treinamento é o princípio da sobrecarga, o princípio da dose e resposta, né? Então, tudo isso, princípio da adaptação, tudo isso tem que estar linkado. Eu não posso pular esses steps, porque senão eu vou gerar um desgaste, eu vou gerar uma lesão ou eu vou gerar uma ineficiência. Eu vou estar totalmente indo contra a performance, certo? Primeiramente, nada dentro do treinamento físico tem que estar desvinculado aos princípios do treinamento físico. Se você acha necessário, a gente faz até um vídeo para você entender mais sobre os princípios do treinamento físico. Logo em seguida, vai estar tudo de acordo com o modelo de treinamento que você vai colocar. Vai colocar isso dentro de um plano linear, um plano ondulatório, um plano de seleção de cargas, né? Dentro do calendário do seu atleta, do seu aluno, do seu calendário, ok? Uma coisa que interfere muito na condição da performance é a pedagogia do treino. Como você, preparador físico, como você, personal trainer, como você, professor, vai conseguir com o seu aluno, o seu atleta, tenha essa informação que você está dando para ele aqui, de forma que acrescente significância e se torne um conhecimento, ok? Que ele consiga pegar aquilo para ele e automatizar, dar domínio para que ele use aquela informação da melhor forma possível, ok? A pedagogia do treinamento é algo totalmente importante dentro do seu treinamento. Se eu pudesse elencar aqui, não colocando, desmerecendo as outras, é uma das mais importantes também, porque é a forma com que o seu aluno realmente vai adquirir aquela informação e não vai só repetir na modalidade, ele vai entender e vai reproduzir dentro da condição da adaptação dele e resultado que ele tiver lá dentro, ok? Não é só um robô. Você vai passar o treino aqui para ele, então ele limita, eu vou mandar ele correr. O que determina é potência dentro da modalidade dele. Eu vou mandar ele só repetir, não, ele precisa entender quando ele vai usar, como ele vai usar. Precisa tornar o seu atleta de uma pessoa inconsciente para uma pessoa consciente. E isso vem atrás da pedagogia do treinamento. E, lógico, entender muito sobre o indivíduo, quem é o seu atleta, qual a modalidade que ele pratica. A gente entende que todas as modalidades precisam de força, todas as modalidades precisam de potência, todas as modalidades precisam de uma condição cardiovascular básica boa, todas as modalidades precisam de mobilidade, estabilidade, mas qual que é a exigência da modalidade? E qual essa exigência se aplica ao teu indivíduo, ok? Então, exemplo, o deslocamento que você tem num jogo de tênis é totalmente diferente do deslocamento que você tem num jogo de basquete. O deslocamento que você tem, os vetores de força, a exigência física, a exigência da própria potência, que é algo determinante dentro do jogo de tênis, é diferente de um jogo de pádel, porque são locais diferentes, tem eventos, condições diferentes, estruturas diferentes, ok? O esporte se manifesta de questão diferente. Então isso é importante você entender o que seu indivíduo pratica, aonde seu indivíduo está, né? Quais são as qualidades, quais são as deficiências, certo? Então, a partir disso, senhoras e senhores, vocês conseguem entender aí de uma forma mais ampla o que realmente é dar performance. A performance é muito mais do que eu colocar, o meu treinamento é um treinamento de alta performance. A alta performance, eu já tive a oportunidade de trabalhar com atletas olímpicos, ele é muito mais detalhado do que realmente a gente está aí vendendo ou que as pessoas estão vendendo por aí, certo? Vale lembrar que isso aqui não é uma verdade absoluta, é uma reflexão minha como profissional, com conversas com outros profissionais e a minha própria prática. Como a marca sempre fala, o dojo sempre fala, a gente está sempre aprendendo, a gente está aberto aí a aprendizado, é somente uma forma de você entender o que é performance. Para a gente recapitular, a gente tem que entender que performance é a gente tentar atingir a excelência. A excelência é você fazer o melhor dentro da sua condição. Você como professor, profissional de educação física, personal trainer, você que é atleta também, se você entender como a gente consegue chegar nessa performance, você vai ganhar já uma consciência muito bacana. Para entender isso, a gente precisa entender o que determina, o que limita o seu atleta, o seu aluno a atingir a performance dentro da modalidade dele. E para você colocar isso dentro de uma forma organizada, dentro do que limita, o que determina, o que vem primeiro, o que vem depois, você precisa entender dos princípios do treinamento, você precisa entender qual modelo de treinamento você vai colocar e você precisa entender da pedagogia, da forma com que você vai fazer com que o seu aluno acesse essa informação e, logicamente, você precisa entender do seu aluno e do esporte que ele pratica, ok? Se você curtiu esse vídeo, eu tenho certeza que você curtiu. Se você não curtiu também, ok, deixe seu comentário para melhoras do vídeo aí, mas compartilhe, deixe o seu like e inscreva no canal, que você vai estar ajudando